Já pensou em assistir filmes e ouvir músicas que estão no seu computador em qualquer lugar? Que tal assistir seus filmes no celular ou no tablet de qualquer parte da casa? Já pensou em compartilhar as suas músicas e filmes do seu computador com outras pessoas sem complicações técnicas? Vamos conhecer juntos o Plex, uma ferramenta fantástica que vai te ajudar a fazer tudo isso e muito mais. Você vai poder compartilhar todo o seu conteúdo digital de forma simples e fácil. Então vem comigo, Júnior Camel! Bom, até aqui a gente viu um overview do Plex, fizemos o download, fizemos a instalação do programa e agora nós vamos entrar na fase de utilização para poder conhecer e entender as características do software, os diferenciais e como operá-lo. Bom, uma das questões que até a data desse vídeo eu não consegui encontrar resposta e muito provavelmente até esse momento não existe ainda disponível é a passagem, a alteração da linguagem padrão do sistema do Plex para a língua portuguesa. Então, se a questão de utilizar o sistema na língua inglesa for um inconveniente para você, isso pode ser um aspecto que você tem que considerar. Entretanto, a utilização do sistema é bastante intuitiva, muito semelhante ao que já estamos acostumados a fazer em aparelhos de televisão e outros players que a gente consome, Por exemplo, players que estão disponíveis em Smart TVs e mesmo nos computadores. Então eu acredito que, ainda que não exista a possibilidade de traduzir a interface do sistema para a língua portuguesa, isso não deverá ser um problema para a utilização. Uma vez que você esteja no Plex, caso você já tenha alguma biblioteca inserida no sistema, já tenha filmes ou mídias em geral, a primeira coisa que você deverá ver é uma tela parecida com essa, onde são listados os filmes que foram adicionados recentemente e a possibilidade de você continuar assistindo algum conteúdo que foi, iniciado anteriormente, por você. Um procedimento, então, que a gente pode fazer agora, já de imediato, é a tentativa de colocação de uma biblioteca de mídia aqui dentro do Plex, para que você conheça o procedimento e veja como ele funciona. Bom, vamos antes até dar uma olhada na interface, rapidamente, para que você entenda como as coisas estão organizadas. Você vai observar então que existe uma barra lateral esquerda, numa cor diferente aqui, e essa barra ela vai conter então uma área de gestão, Manage, uma área de bibliotecas, onde tem playlists que você pode criar para tocar filmes e músicas e séries em separado. O material que você já associou do seu computador, seja filmes, músicas, bibliotecas que você já tenha adicionado, e uma área para configuração de conteúdo online. Então, como eu havia falado, vamos inicialmente fazer um teste de colocação de uma biblioteca de conteúdo aqui dentro do Plex, para que você possa entender. Para fazer esse procedimento é muito simples, você vai em Libraries, clica no sinalzinho aqui de mais e uma janelinha vai se abrir. Nessa janela você vai escolher o tipo de conteúdo que você deseja enviar, que o Plex faça a gestão, principalmente em relação a filmes, shows, músicas e fotos, que é o conteúdo de mídia mais comum. Vamos fazer uma simulação com músicas, por exemplo. Então nós vamos adicionar uma biblioteca de música. Essa biblioteca de música aqui a gente vai adicionar aqui, eu vou simular um exemplo. Essa biblioteca ela está aqui no meu computador, numa unidade chamada unidade Q, e eu tenho uma série de músicas dentro dela. Então o que eu vou fazer aqui basicamente é colocar o conteúdo que está dentro dessa biblioteca, dentro dessa pasta, dentro do Plex, associar o Plex para que o Plex faça a gestão. Uma política que eu tenho é utilizar a letra da unidade que contém conteúdo, para ficar fácil de eu encontrar, para eu ter uma boa referência. Então eu coloco o nome da biblioteca, a biblioteca de música, e coloco a letra Q para saber que é a unidade Q do meu sistema. Clique em Next, e aí a opção de Browse for Media Library, ou seja, para procurar conteúdo nos folders do seu sistema, vai se abrir. E aí basicamente você vai clicar em Browse, você pode escolher as bibliotecas a partir das unidades, ou você pode colocar o conteúdo, ou seja, o caminho da unidade diretamente aqui em cima, nessa caixa. Clique em Add,
e em seguida clique em Next para poder finalizar o processo. Antes de finalizar, o Plex vai sempre procurar oferecer para você a possibilidade de assinatura do serviço dele. Ele tem uma parte do serviço oferecida por subscrição, então essa parte é paga. Alguns recursos adicionais são disponíveis, eu vou explicar alguns deles no final do vídeo. Entre eles aqui você já pode observar que ele oferece para que você faça assinatura e tenha acesso a dados de música, reconhecimento das músicas, enfim, para que ele consiga ir na internet fazer uma captura dos metadados e ajude a organizar a sua biblioteca. Os preços começam em torno de $4 a princípio, o plano mais barato, e vão até os planos premium. Posteriormente eu vou apresentar para vocês. Sinceramente, eu não considerei relevante nem necessário, portanto, nós vamos seguir aqui com uma criação básica, né, de uma biblioteca básica, e aí bastaria, portanto, clicar em Next. Ele vai apresentar uma série de outras possibilidades, né? Então ele permite, por exemplo, que você importe do iTunes playlists, enfim, ratings que foram feitos por outros usuários, ou seja, classificações que foram feitas por outros usuários. Ele pode pegar inclusive as datas das músicas e informações que podem ser utilizadas para poder ajudar a preencher a sua biblioteca de músicas, né? Ele vai sugerir também que você possa buscar em outros sistemas, como por exemplo Last.fm ou na própria mídia, se houver conteúdo que informe os dados das mídias, né, metadados. Ele vai fazer a busca para poder criar as capas e, enfim, buscar as informações sobre as mídias. Eu particularmente prefiro usar essa fonte, né? E, enfim, não faço grandes mudanças e grandes configurações aqui. Basicamente clico em Add Library e ele começa a trabalhar. No primeiro momento, você vai observar que tem um ícone aqui na parte superior direita, indicando que tem uma atividade, né? Ou seja, ele está fazendo scanning, o scanner das mídias que estão nessa biblioteca, nessa pasta do meu computador, do meu sistema, para poder adicionar esse conteúdo aqui para poder ser exibido, para poder ser tocado. Uma questão importante é que, como se trata de músicas, esse processo foi rápido. Você vê que não levou muito tempo e ele já indicou aqui que já não tem mais atividades. Entretanto, quando você estiver importando filmes, que são conteúdos maiores, que têm gigas, né, de tamanho, você vai notar que esse processo vai demorar mais, né? Então é possível que você não tenha acesso rápido a esse conteúdo dentro do Plex rapidamente. E aí, nesse caso, eu recomendo que você faça então a adição do conteúdo, deixe o Plex trabalhando, fazendo a inserção do conteúdo no sistema e posteriormente você retorna, tá? Uma vez então que a biblioteca tenha sido adicionada, inicialmente, como ele não conseguiu ainda capturar nenhum dado a respeito das músicas que estão aqui, você vai observar que ele colocou como artistas variados, não deu nome para o álbum, e aí se você clicar aqui, você vai ver que não tem uma capa ainda. O álbum principal que ele juntou todos os artistas, né, já que é uma biblioteca que está com várias músicas misturadas, também não foi criada uma capa, né? Afinal de contas não é um CD fechado, são vários artistas, então ele não conseguiu fazer uma capa, evidentemente. Quando você clica aqui no álbum, então você vai ter a lista, né, das músicas, né? E aí sim você consegue inclusive tocar essas músicas diretamente. Eu vou mostrar. Caso você tivesse importado um CD fechado, que fosse só de um determinado grupo, só de um determinado artista, possivelmente ele vai montar então aqui um álbum com o nome, enfim, com as características que se espera, tá bem? Bom, uma vez que a biblioteca tenha sido importada, então basicamente o que você pode fazer aqui é clicar sobre a música e aí ela vai começar a tocar. E aqui na parte de baixo vai aparecer uma barra mostrando que a música está sendo executada. E aí você pode parar a música a qualquer momento, pode trocar por outra música. Basicamente você vai ter o mesmo processo de clicar no botão de play e ele troca para você. Bom, agora eu quis fazer um outro exemplo para poder mostrar para você como que o Plex faz a coleta dos dados das mídias que você insere. Então eu fiz o mesmo procedimento de criação de uma nova library. Eu criei uma library em cima da minha unidade Q, especificamente para a cantora Alanis Morissette. E aí dentro dessa pasta eu coloquei então um álbum da Alanis. Fiz a adição e aí agora você vê que como é um artista único, então ele já fez o download da capa
E aí, caso você acesse, né, você vai ter então as informações do artista, né, as tracks, e tem os álbuns que a gente tem associado, tem um histórico dela. Então realmente o sistema ele trabalha de uma forma bastante interessante, né, facilitando bem a vida do usuário, e assim você passa então a conseguir, a partir daqui, clicando diretamente no álbum, executar o álbum, né, e você tem todo o controle do conteúdo de uma forma bem mais fácil. Bom, e um outro ponto é que uma vez que você tem aqui o álbum, né, basta você clicar então no nome do álbum, que a lista das músicas do álbum vai ser exibida, certo? E aí você consegue verificar então o que ele está tocando. Eu posso trocar aqui a música que está sendo exibida, eu posso passar para outras músicas. Ele está tocando isso aqui dentro do meu navegador, ou seja, via browser ele está fazendo esse processo, né? E a princípio, se eu quiser parar esse procedimento, quiser parar a execução das músicas, eu posso tanto dar um pause como clicar no X e ele definitivamente para de tocar o álbum. Bom, agora que você viu então como se dá o processo de importação, que é bastante simples e pode ser feito tanto para músicas quanto para vídeos e outros tipos de materiais digitais, vamos explorar um pouquinho mais a interface aqui do sistema. Bom, você vai ver aqui na parte superior que existe uma barra mais escura. Essa barra simplesmente tem aqui o botão da Home, que te permite ir para o começo do sistema. Ela tem um botão de voltar, então, por exemplo, caso você esteja aqui na pasta, né, que nós criamos, ou seja, na biblioteca da Alanis, e você queira voltar, clicou em Back, ele volta para você. Você tem também a possibilidade de fazer uma busca, então, se eu digitar aqui Alanis, por exemplo, ele vai em busca no sistema dessa informação para poder me apresentar. Então, é bem prático e bem bacana para você poder encontrar o seu conteúdo de mídia muito mais rápido. Imagina você ter que buscar por milhares e milhares de músicas dentro do seu computador, ou filmes, dentro do Windows Explorer. Por aqui você tem um processo bem mais rápido, bem mais simplificado, que facilita a sua vida. Você tem aqui um botão, evidentemente, uma posição de destaque, que é o botão Go Premium, que vai mandar para o site da Plex, onde você pode assinar, né, serviços adicionais. Como eu falei, até o momento não considerei necessário. Existe uma pegadinha nisso, eu vou explicar no final, para você poder ficar atento com essa questão. Tem aqui a parte de atividades, como eu já mostrei, a parte de configurações, e essa parte onde você pode mandar o que estiver tocando aqui no seu navegador, por exemplo, para a televisão. Ou seja, se você estiver assistindo um filme, ouvindo uma música, né, por exemplo, na tela do seu computador, e quiser mandar isso para a televisão, se a sua TV for uma Smart TV, vai ser possível você fazer esse procedimento. E aqui a gente tem uma área para poder fazer a gestão da sua conta pessoal, na sua conta Plex. Aqui no centro da tela, então, a gente tem os thumbnails que mostram, evidentemente, como eu havia falado, aquilo que você estava assistindo. Ele guarda para você o ponto em que você parou, né, de assistir um determinado filme ou de assistir determinado conteúdo, ouvir uma música, né? Aqui você tem os filmes e músicas, enfim, todo o conteúdo que foi adicionado recentemente na biblioteca. Você vê inclusive que os dois álbuns que nós colocamos estão aqui, o álbum Desconhecido e o álbum da Alanis. Também é possível que você, clicando na seta, rode e consiga ver os outros filmes ou outros conteúdos que foram inseridos no sistema recentemente, né? Da mesma forma vai acontecer aqui com o Continue a Assistir. Aqui você tem a possibilidade, no canto superior direito ainda, de aumentar o tamanho dos thumbnails, né, que estão sendo utilizados, e tem a possibilidade de alterar também, né, para um tamanho menor, caso você tenha aí uma tela menor e queira colocar uma quantidade maior de thumbnails. Bom, a interface do Plex para utilização e principalmente para as atividades mais rotineiras, como assistir filme, é uma das coisas que você mais deverá fazer. É uma interface bastante simples e utilizá-la não é muito diferente da maioria dos outros softwares e sistemas semelhantes que você está acostumado a utilizar, como, por exemplo, tocadores de músicas, de televisão, de Smart TVs, ou mesmo em softwares que você tem no seu computador. Basicamente, na interface principal aqui do Plex, na tela de entrada, como a gente já mencionou, existem listas, né, relativas aos últimos filmes e, enfim, conteúdos que foram adicionados. Aqui a gente tem os filmes, aqui a gente tem as músicas, e aqui a gente tem uma lista de filmes ou mesmo de outras mídias que foram tocadas e que estão sendo vistas, né? Então tem aqui o Continue Watching, e você pode
a qualquer momento clicar em algum desses para poder iniciar a execução do conteúdo. Então, suponhamos que nós quiséssemos aqui continuar a assistir o filme do Charles Chaplin, bastaria clicar no botão de play e aí ele nos apresentaria a seguinte tela. Primeiramente, no fundo, você vai observar que existe uma capa. Essa capa é a capa do filme, que foi buscada na internet pelo sistema, ou seja, o sistema carregou esses dados a partir da internet. E a gente tem a opção aqui de dar um resume playback, que significaria continuar do ponto que eu parei, né? Ou seja, resume from, a partir de um determinado tempo. Digamos que aqui no caso eu assisti 5 minutos e 17 e quero continuar. E a possibilidade também de eu iniciar do começo, né? Dar um start from beginning. Então, digamos que eu quisesse continuar, bastaria clicar e ele então iniciaria a execução normalmente. Vamos entender um pouco mais dessa interface, conhecer um pouco das funcionalidades que estão disponíveis aqui. É bastante simples, né? Então você tem, além da execução do filme, que se dá aqui no fundo, você tem uma barra. Essa barra ela apresenta alguns elementos, né? Na parte esquerda inferior você tem o nome do filme, você tem aqui a quantidade de tempo que já foi executado, a quantidade de tempo total. Você tem os botões de controles comuns e normais em qualquer interface dessa natureza. Então existe a possibilidade de você dar um stop no filme, você pode, por exemplo, retroceder o filme em 10 segundos, avançar o filme em 30 segundos. Você pode, por exemplo, reiniciar o filme, né, no ponto que estava. Você vê que ele marca aqui para você, no amarelo mais clarinho, que você já tocou o filme até aquele ponto, então você pode voltar ali no ponto que você estava aproximadamente. Existe a possibilidade de você sair em definitivo, né, clicando no fechar, close play, ele vai voltar então lá para a tela que nós estávamos anteriormente. Você tem ainda a possibilidade aqui na lateral direita inferior de acionar outras funcionalidades disponíveis no sistema. Então, por exemplo, eu posso tirar o áudio, posso colocar o áudio. Existe aqui uma play queue que mostra quais os filmes estão em execução, qual o conteúdo que está em execução no momento, então que ele está mostrando para nós. Existe a possibilidade também de fazer algumas configurações de playback, né, que eles chamam de playback settings. Essas configurações são particularmente interessantes se você estiver pensando numa execução do filme on demand, ou seja, via internet. Por quê? A primeira coisa que você vai ter que observar aqui é com relação à qualidade do filme. Nesse momento, o filme está sendo exibido e tocado na qualidade original, ou seja, ele está vindo a 1.3 MB e ele tem uma qualidade de 720 pixels, né? Ou seja, um filme FHD. Esse é um filme mais antigo, então a gente não vai encontrar ele com facilidade em Blu-ray ou em alta resolução. Então é um filme que seria fácil de ser transmitido pela internet e você conseguiria assisti-lo de um outro computador sem grandes problemas. Se você estiver executando um filme em Blu-ray, um filme que tenha uma quantidade de dados maior, né, em termos de tamanho, é possível então que você tenha que definir aqui qual que é a quantidade de dados que você quer transferir a cada segundo. Evidentemente, quanto menor a quantidade de dados que você transfere, mais lentamente esses dados vão chegar e a qualidade então vai ser mais inferior, né? De forma geral, se você tiver uma boa conexão, deixe ele tocar no formato original ou peça para que ele faça a conversão automática de acordo com o seu cenário. Ainda você tem a possibilidade de escolher o streaming de áudio. Alguns filmes vão possuir a possibilidade de você rodar em 5 canais, então é possível, se você tem aí um sistema surround, você possa usar 5 canais. Esse filme aqui ele é um filme estéreo, com 2 canais só, então não há possibilidade de fazer a escolha, né? E ele também te dá a possibilidade de escolher subtitles, que seriam legendas, que você poderia utilizar para executar o filme aí durante o tempo que você estiver assistindo, né? Ainda que a gente tenha a possibilidade de dar um shuffle, ou seja, você poderia assistir filmes de modo alternado, a possibilidade de repetir esse filme, né, indefinidamente. Vamos supor que você tivesse com o Plex rodando, por exemplo, no ambiente de uma loja, se você quisesse colocar, por exemplo, clipes de música, alguma coisa nesse sentido, você poderia deixar ele rodando indefinidamente. Então a plataforma ela permite aplicações dessa natureza também. E aqui a gente tem, por último, a possibilidade de adicionar esse filme a uma playlist.
fazer análise da mídia. Então, por exemplo, eu posso pedir para ele fazer uma busca na internet por novos metadados para poder complementar a descrição do filme, capa e outras informações. Eu tenho a possibilidade de fazer o download, né, do filme. Evidentemente que aqui eu estou rodando localmente, ele está na minha máquina, então eu não precisaria fazer isso, mas poderia fazer isso aí online, à distância. E eu tenho a possibilidade de saber os dados dessa mídia. Então, basicamente, é um player bem simples, né? Não tem grandes aspectos aqui que você precisa considerar. Ele é muito semelhante a outros players que a gente já está acostumado a utilizar. E a interface do Plex, nesse sentido, é bastante simples, é uma interface limpa, né? Tem uma interface bastante agradável, fácil de usar. Então, era isso em relação à utilização do sistema em termos de execução de mídia que eu queria mostrar. Bom, ainda com relação ao Plex, existem diversas configurações possíveis de serem realizadas no sistema. Não caberia cobrir tudo que é possível ser configurado e analisado com relação a esse software, né? Aqui não é um curso de Plex, é simplesmente uma apresentação da plataforma. Entretanto, a gente pode mencionar aqui rapidamente algumas características relacionadas a configurações que você pode considerar, né, relevantes aqui em relação ao Plex. Eu te aconselho, ao instalar a plataforma, fazer uma pesquisa realmente mais aprofundada para poder entender todas as características, os aspectos envolvidos, né? Eu estou fazendo basicamente aqui um overview, mas, enfim, na parte aqui de configurações, na General, configurações gerais, que você vai ter basicamente é o nome do usuário, a possibilidade de fazer updates regularmente, se você quiser. Ele vai mostrar o nome do computador que foi utilizado para poder instalar o Plex, vai mostrar a biblioteca, né, aqui, ou seja, o local do seu computador onde os dados estão salvos nas bibliotecas. Então, basicamente, na parte de configurações gerais é isso, não tem muita coisa com a qual você precisa se preocupar. Na parte de Remote Access, ou seja, acesso remoto, eu não habilitei o acesso remoto e eu vou explicar por que eu não fiz isso. O Plex ele trabalha com planos, né? E esses planos eles são pagos. Se você tiver, por exemplo, um tablet e quiser tocar essas mídias que estão dentro do seu Plex no tablet, existem dois caminhos para você poder fazer isso. Um caminho que eu diria que ele é o caminho pensado pela Plex, que é você ter acesso à conta, loga na conta com o aplicativo, e com o aplicativo você vai buscar na rede os dados que você tem disponíveis na sua conta Plex. A outra possibilidade, que ela não é, assim, digamos, a tradicional, mas também é possível que você faça dessa maneira, é você simplesmente acessar o seu Plex pela nuvem, né, através do navegador, no seu tablet, no seu celular mesmo, e fazer o acesso às mídias diretamente. Ou seja, você não estaria usando um aplicativo, estaria sim usando a interface web, né, para poder fazer o acesso às mídias, como nós estamos fazendo aqui agora. Então, nesse caso, você não pagaria para ter acesso, e eu vou mostrar no final do vídeo como eu fiz isso no meu tablet, tá bem? Aqui é só mesmo para explicar para você como esse procedimento pode ser feito. Bom, no menu Agentes, você poderá configurar ferramentas que fazem a busca de informações sobre todas as mídias que estão aqui dentro do sistema, através dessa guia Agentes. Você pode fazer configurações bem mais específicas aqui sobre as libraries, inclusive configurar quando que ele vai na internet buscar os dados automaticamente, com que frequência, até porque essas ações consomem dados do seu sistema, ou seja, nem diria dados, né, consome performance de sua máquina, no seu computador. Eventualmente pode ficar um pouco mais lento porque ele está buscando essas informações. Então é bom que você escolha uma forma de fazer isso quando você não estiver usando o computador. O Plex tem plugins. Esses plugins, a princípio, para você ter acesso, você tem que ter a conta específica deles, como eu mencionei. Tem configurações mais específicas aqui de rede, que aí fica a cargo de situações mais específicas, mais necessárias aí. De forma geral, não se faz necessário fazer alterações, pelo menos nas instalações que eu fiz ele funcionou perfeitamente, né? Tem uma parte aqui de transcoder, porque imagina, os seus filmes estão codificados num determinado tipo de codec, e aí esses filmes vão ser transferidos pela internet para serem executados em outros aparelhos, por exemplo, em tablets, celulares, e, enfim, televisão. Então ele precisa fazer o transcoder disso.
A princípio, eu não altero, deixo no automático, mas você pode definir, por exemplo, se ele vai fazer essa transcodificação, dando preferência à velocidade ou à qualidade. Se você quiser receber o filme mais rápido, no lugar que você tiver e a rede não for boa, você dá preferência para a velocidade. Se tiver uma boa rede, com conexão elevada, você pode dar preferência para a qualidade, né? E optar então por marcar essa opção aqui. De forma geral, eu deixo no automático e funciona muito bem. A parte de languages, né? Ou seja, em que língua em que idioma você prefere que os áudios, né, que estejam aí adicionados à biblioteca do Plex estejam configurados, né? Qual que é o subtitle que você prefere, né? Qual que é o formato que você prefere, se você vai deixar sempre habilitado ou não, qual que é o tipo de subtitle que você prefere, se é em inglês, se é em português ou qualquer outra língua. Então, basicamente, você tem essas opções, né? Tem outras configurações aqui que são mais avançadas, como DLNA, Schedule Tasks, né? Ou seja, para você poder fazer gerenciamento de tarefas, e configurações extras que eu não vou entrar realmente aqui, porque isso aqui daqui a pouco vai virar um curso de Plex e esse não é o objetivo nosso. Bom, além de todo esse overview que nós fizemos até agora, né, mostrando as principais características do Plex, existe uma coisa muito interessante a respeito do sistema, que é o fato de que o conteúdo que você possui no seu ambiente, no seu computador, na sua rede, ele pode ser compartilhado com outras pessoas. Então vamos entender um pouco melhor como isso funciona. Imagina o seguinte, esses filmes que estão aqui exibindo estão disponíveis, né, na minha rede, no meu computador, ou seja, de alguma forma eles estão locais aqui. Caso eu consiga encontrar pessoas que tenham conta Plex e que também tenham esse tipo de conteúdo disponível, é possível que essa pessoa disponibilize o acesso a esse conteúdo para que eu possa tocá-lo diretamente a partir da minha conta Plex. Então, se eu vier aqui na parte superior esquerda, eu vou ter acesso à minha conta. E eu tenho também acesso aqui à conta de uma outra pessoa, né, de um amigo, que tem disponível mídia também na sua máquina. Então, quando eu faço esse acesso, por uma questão de privacidade aqui, eu estou ocultando o nome da pessoa, mas eu tenho acesso, então, ao conteúdo que está na máquina dele. E caso eu deseje assistir, né, esse conteúdo, eu posso então tocar, ele vai fazer o streaming. Então nesse caso aqui ele está puxando a informação pela rede e ele vai tocar o conteúdo que está na máquina dessa outra pessoa em outro lugar no meu computador. Aí, nesse caso, como nós falamos agora há pouco, eu também tenho a opção de fazer configurações. Veja que aqui, olha, quando eu optei por verificar o Playback Settings, eu estou recebendo os dados a 720 megapixels, né? Uma conexão de 2 megas em HD. E eu tenho a opção de receber isso aqui a uma conexão mais alta, de 7 megas. Entretanto, nesse caso não vai fazer tanta diferença em termos de qualidade, porque o filme está disponível a 720. O que vai fazer diferença aqui é simplesmente a rapidez com que os dados vão chegar até a minha máquina. Como eu tenho uma conexão aqui de 250 megas, então assim, é bem tranquilo de optar por uma opção dessas. Então, se eu colocar aqui, ele vai reiniciar o download do material, e aí você veja que ele já começou a tocar então a 7 megapixels por segundo. Esse filme está disponível em 5.1, não tenho condição de escolher outra qualidade, né, de áudio, e ele não tem subtitles selecionados. Entretanto, ele tem uma pasta lá com os subtitles marcados e eu posso escolher qual que eu quero, e automaticamente o que vai acontecer quando eu estiver num ponto com áudio e legenda ao mesmo tempo, vai ser possível então observar que esses subtitles vão ser carregados naturalmente. Então, uma das coisas interessantes a respeito do Plex, veja que aqui o subtitle carregou. Uma das coisas interessantes do Plex é justamente isso: você consegue, né, a partir da conta de um colega, de alguém que você conheça que tenha o Plex, ou seja, uma rede, né, você consegue assistir os filmes que essa pessoa tenha, e isso funciona então como uma rede de compartilhamento. Bom, ainda com relação aqui à interface, então retornando aqui à minha conta,
aqui você vai observar também que existem alguns elementos sobre os thumbnails que indicam determinados tipos de informações. Então, por exemplo, aqui a gente tem nesse thumbnail 2 quadrinhos. Esses 2 quadrinhos indicam que, na verdade, esse filme contém 2 legendas. Esse quadrinho fica na parte superior esquerda do thumbnail. Também é possível clicar no lápis para que você faça a edição das informações do material. Então, você pode trocar título reduzido, título original, datas, enfim, tem uma série de metadados, né, que você pode trocar, tags que são utilizadas, o próprio pôster do filme que está sendo utilizado, tudo isso você consegue configurar a partir da edição, né, do material. E é possível também ainda aqui, a partir desses 3 pontinhos, executar uma série de ações especificamente sobre essa mídia, que vão desde obter as informações da mídia, saber onde ela está armazenada no computador, os dados e a qualidade do material, ver o codec que foi utilizado, qual que é a língua, tem muita informação de metadados aqui. Também é possível que você, por exemplo, possa apagar a mídia, possa fazer o download, enfim, possa fazer uma análise dessa mídia para ver se tem algum dado novo para ser colocado à disposição, pode adicionar essa mídia a uma nova playlist, por exemplo, posso clicar aqui, adicionar uma nova playlist, criar essa playlist chamando de Robinhood. Então essa nova playlist ela é criada, e aí se eu vier aqui em playlists, na lateral esquerda, a playlist do Robinhood então está criada. Suponhamos, por exemplo, que você tivesse o filme, tivesse a música, né, ou seja, o soundtrack do filme, se você quisesse adicionar tudo numa playlist específica do Robinhood, seria perfeitamente possível fazer esse procedimento. Bom, então a proposta foi realmente apresentar o Plex, o servidor local de mídias, né? De certa maneira, como eu disse anteriormente, é quase impossível no espaço curto de tempo você cobrir todas as funcionalidades que existem disponíveis aqui. São muitos dados, muitas características que esse sistema possui. A gente tentou fazer aqui foi um overview mesmo, uma apresentação breve, né, das capacidades, enfim, dos recursos que o sistema tem disponíveis. Há muitas outras coisas, caso você tenha interesse em saber mais informações, deixe seu comentário no vídeo, a gente vai responder, tá bom? Podemos ir a fazer um outro vídeo mais aprofundado. E agora, para finalizar, eu vou falar de alguns extras relativos ao Plex. E o principal aspecto desse assunto é como você vai fazer para poder exibir a sua mídia, né, tocar o seu conteúdo a partir de outros dispositivos. Isso foi uma coisa que eu gastei um certo tempo no início para poder entender como funcionava, porque, como eu disse, o Plex ele tem por objetivo que você faça o consumo da conta, você faça a assinatura para que você possa, a partir dos aplicativos que ficam no celular e no tablet, assistir aos filmes e ouvir as suas músicas. Entretanto, existe uma forma, um jeito de você, de certa maneira, contornar isso, fazendo o acesso às mídias, né, ao Plex, diretamente a partir do browser. Ou seja, você vai, ao contrário de usar os aplicativos para celular e para tablet, você vai fazer o acesso via browser. E eu vou mostrar como que eu fiz isso aqui agora na próxima sessão, fazendo acesso à minha biblioteca no tablet e no celular. Retomando nossa agenda, no primeiro vídeo nós vimos um overview do Plex. Posteriormente, fizemos a instalação a partir do download. E agora, no segundo vídeo, nós vimos como se dá a utilização do Plex. Vimos como as bibliotecas funcionam, como a gente pode fazer para adicionar conteúdo, para tocar esse conteúdo. E agora, para fechar, nós vamos ver como podemos fazer para tocar e executar os vídeos, músicas, seriados que estão em nosso servidor de mídias, em outros aparelhos, como tablets, celulares, através de uma rede interna, dentro da nossa residência, ou mesmo fora de casa.